chamando todos os fãs de How I Met Your Mother para ver neste vídeo todas as referências feitas nesses 10 episódios da primeira temporada de How I Met Your Father. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, voltando a falar de How I Met Your Father aqui nesse canal, aproveitando que acabou de acabar, né, 2 semanas atrás mais ou menos, passou o último episódio da primeira temporada na Star Plus, tanto dublado quanto legendado dessa vez, e eu reuni todas as referências que eu encontrei, algumas pela internet, algumas reassistindo os episódios, para trazer para vocês no vídeo de hoje. Então já deixa seu like, já se inscreve se você é um fã de How I Met Your Mother, porque todo mês tem pelo menos um videozinho aqui. Compartilha esse vídeo com outra pessoa que é fã de How I Met Your Mother, se você gostar desse vídeo, fechou? E fica um pequeno aviso aqui também antes de começar, que vai ter spoilers sobre essa primeira temporada de How I Met Your Father e também sobre algumas coisas de How I Met Your Mother. Então caso você não tenha assistido as duas séries inteiras, toma cuidado ao ver esse vídeo. Começando pela referência mais óbvia, que foi a abertura da série, que é exatamente a mesma música, só tocada num tom um pouquinho diferente. Agora, passada a abertura, vamos para as coisas que aconteceram nos episódios de fato, como logo no primeiro episódio de How I Met Your Father, que teve, não sei dizer se é uma referência, ou se é uma semelhança, ou se foi uma coincidência, mas eu acho que nada desse vídeo foi coincidência. Mas no primeiro episódio aqui de How I Met Your Father, a gente teve um pedido de casamento, que foi do Sid para Hannah. Will you marry me? E que não por coincidência, como eu disse, nada aqui é coincidência, no primeiro episódio de How I Met Your Mother também teve um pedido de casamento, dessa vez do Marshall pra Lily. Will you marry me? Of course, you idiot! Então, em ambos os casos aqui tivemos um pedido de casamento no primeiro episódio de um casal que já estava junto antes da história começar. O que já nos leva à próxima referência aqui desse vídeo, que foi o que aconteceu depois do pedido de casamento. Lá em How I Met Your Mother, depois que o Marshall pediu pra Lily, ela aceitou e eles se pegaram lá na cozinha, ele decidiu perder o medo e abriu uma champanhe e acabou ocasionando um acidente com aquele champanhe de comemoração. I don't know why I was so scared of this. It's pretty easy, right? E aconteceu uma coisa semelhante em How I Met Your Father, que depois que eles estavam comemorando o noivado do Sid com a Hannah, eles estavam tomando champanhe juntos, ela recebeu uma mensagem, acabou se emocionando ali e derrubando um pouco de champanhe nele, causando um acidente também. Oh my god! A loan just became available for my patient! Yes! Oh! Honey, É claro que foi um acidente menos doloroso, por assim dizer, né? Foi champanhe no olho do Sid, mas é melhor do que a rolha e no olho, que deve ter doído bem mais. Agora tem uma outra referência aqui que eu não sei se foi uma referência, mas como eu disse, eu acho que nada aqui nessa série foi coincidência. Mas lá no quarto episódio da primeira temporada, a gente vê o Jesse e a Ellen tentando se reconectar, né? Como irmãos, porque eles já estavam distantes há muitos anos. E aí uma das coisas que o Jesse tenta fazer pra Ellen, que é um negócio muito legal, é ensinar ela a usar o cartão do metrô, que é o bilhete único deles, eu acho. Só que o bilhete não funciona, e aí o Jesse decide ensinar uma outra coisa, que é pular a catraca do metrô. No. Yes, you can do it. Come on, time to go, time to move. Okay, yeah, it's still illegal, though. We gotta leave. E aí, se vocês repararam, o Jesse fala que é ilegal, né? E a gente já sabe disso, porque lá em How I Met Your Mother tem aquele episódio que o Barney vai correr uma maratona, as pernas dele param de funcionar, ele fica preso no metrô, o Ted vai lá tentar ajudar ele, só que na correria não ia dar tempo de comprar um bilhete, ele também pula a catraca, mas acaba sendo pego pelo aquele ato ilegal que ele cometeu. That turnstile, gotten arrested, had that court date. Agora vamos para uma referência um pouco mais direta, né? Que é uma pessoa emocionada dizendo para outra que ama muito cedo. Em How I Met Your Mother a gente já sabe muito bem disso, que foi quando o Ted falou logo no primeiro episódio que estava se apaixonando, que já amava a Robin logo na primeira vez que eles saíram juntos. I think I like your nose. I think I'm in love with you. What? E aqui em How I Met Your Father demorou um pouquinho mais, porque só foi acontecer lá no último episódio. Só que pra história do Jesse com a Sophie, tava acabando de começar a acontecer. Então eles ficaram juntos pela primeira vez, deram um beijo, né, na verdade. E aí depois eles tiveram seu primeiro encontro, foram pra cama, e aí quando o Jesse tava dormindo, ele acabou falando também que amava ela. I love you, Sophie. Tá certo que o Jesse falou isso dormindo, né, foi uma coisa inconsciente, então meio que não conta. Ok, não conta. Só que depois disso, o Jesse meio que confirmou, né? Porque a Sophie vem conversar com ele e fala, mas será que foi que é loucura mesmo ter falado assim tão cedo? Me first. That was so crazy. I mean, it's not that crazy.
Então talvez o Jesse não seja tão diferente assim do Ted quanto eles tentaram vender pra gente, né? Porque aqui em How I Met Your Father eu tenho muito mais a Sophie como Ted, só que o Jesse também não tá muito longe dessa posição de pessoa emocionada de se entregar muito rápido no relacionamento. Outras referências que tivemos aqui foram de cenários, né, de lugares. O primeiro deles que eu quero citar aqui é o McLaren's Pub, que é o bar onde eles sempre se reuniam, né? Desde o primeiro episódio até o último episódio eles chegaram a entrar nesse bar também e passaram aí as 9 temporadas falando das suas vidas amorosas, das suas carreiras, das suas desavenças, e muitas coisas aconteceram naquele bar. Barney, we love this bar. E How I Met Your Father decidiu fazer muito mais do que uma referência, mas uma homenagem, né, lá no último episódio da primeira temporada, quando a Sophie decide entrar, porque ela já tinha visitado o Sid e o Jesse no apartamento, né, que é lá em cima do McLaren's Pub, mas eles nunca tinham visitado aquele lugar ali embaixo, então ela decidiu dar uma chance e entrar lá e conheceu. This is what this place looks like. Weird, we never come in here. E, mano, quando aconteceu, cara, minha mente explodiu, porque, mano, é muito emocionante pra gente que é fã de How I Met Your Mother. Pra quem não é, não estragou, mas pra quem é, cara, nossa, foi sensacional. Assim como aconteceu com o apartamento também, né, que é lá em cima do McLaren's Pub, que por muitos e muitos anos foi do Ted e do Marshall, né, a Lily também foi morar lá por um tempo, mas inicialmente era do Ted e do Marshall, né, eles se mudaram pra lá os dois, quando eles iam desbravar Nova York ainda. And even though it's been decades and someone else lives there now, there's one apartment in particular that will always be our apartment. I loved every last detail of that place, right down to the incredibly tacky swords we hung on the wall. I never wanted any of it to change. E esse trecho que vocês acabaram de ver é justamente no episódio que a Lily também vai morar nesse apartamento. Aí ela fica morando lá por um tempo, né? Ficam uns 3. Depois o Ted tenta sair pra morar com a Robin, mas acaba desistindo, volta pra lá. Depois o Marshall e a Lily se casam, continuam morando lá, mas eventualmente eles saem, o Ted fica morando sozinho. Depois a Robin vem morar com ele, depois a Robin sai e o Ted fica sozinho. Depois o Ted dá o apartamento pro Marshall e pra Lily, eles voltam a morar lá e ficam lá até o dia que eles se mudam lá no final de 2016, que deve ter sido a época que o Sid e o Jesse compraram o apartamento. Love your place. Thanks. It was a total... Inclusive, eles veem o anúncio desse apartamento em um grupo de ex-alunos da Universidade Wesleyana. Score. We got it from this old married couple who posted it on the Wesleyan Alumni Group. Universidade essa, que eu não sei se vocês lembram, né, mas vocês devem lembrar, que é a faculdade que o Ted, o Marshall e a Lily estudaram por muitos anos. É a faculdade que apareceu várias e várias vezes durante as 9 temporadas e que o Marshall e a Lily, que são os últimos moradores que a gente conhece daquele apartamento, eram moradores de lá, o que confirma que foram eles mesmo que venderam o apartamento pro Sid e pro Jesse. So the story on the painting is that back in college, Lily wanted to do a nude study for her art class. Marshall wasn't so into the idea. E que inclusive veio com a cereja do bolo, né? Porque quando eles venderam o apartamento, eles deixaram pra trás as famosas espadas, né? Que simbolizavam a amizade do Ted e do Marshall. Essas espadas que estavam lá desde o primeiro dia que eles se mudaram para aquele apartamento em Nova York, na verdade tem uma pequena divergência. Porque tem um episódio mais pra frente, lá no final da 8ª temporada, que eles falam que ficaram a primeira semana inteira sem nenhum móvel no apartamento. Basicamente só com um puff, né? Como o móvel do apartamento inteiro, e só depois eles conseguiram decorar. Mas na primeira temporada eles dizem que aquelas espadas estão lá desde o primeiro dia que eles pegaram pra decorar o apartamento. You remember when we first got these swords? It was the day we moved in. Congratulations, Marshall. We live in an apartment with swords on the wall. E aí, quando o Marshall e a Lily, possivelmente, né, venderam o apartamento pro Sid e pro Jesse, eles convenceram o Marshall e a Lily de deixar as espadas lá pra eles, pra continuar fazendo parte da decoração do apartamento. Even got them to leave their swords. Wow. Nice touch. Aí a gente tem uma outra referência também, que a gente vai precisar de mais informações nas próximas temporadas, mas que é uma referência sobre o Goliath National Bank, que na verdade deve ser uma Goliath Corporation, né, basicamente. Que dentro dessa corporação deve ter o banco, que é o Goliath National Bank, que é aquele banco que a empresa do Barney compra, porque a empresa que o Barney trabalha não é a GNB, não é o Goliath National Bank. Na verdade, ele trabalha para a Altrocell Corporation, que é uma empresa que compra o banco GNB, né, compra os direitos ali e tal para fazer parte do conglomerado deles. Então o Barney, na verdade, trabalha para a Altrocell Corporation, que englobou a Goliath National Bank lá naquela época da 4ª temporada, que deve ser 2009 mais ou menos. Goliath National Bank, the world leader in credit and banking. God, I love Goliath National Bank. Mas aqui em How I Met Your Father a gente descobre que a Ellen foi fazer uma entrevista para Goliath Market,
que deve ser uma outra vertente, uma outra, sabe, um outro negócio ali que faz parte de uma corporação chamada Goliath. Eu imagino, né? A gente imagina porque tem o mesmo nome. I got an interview later to be an associate produce buyer for Goliath Market Corporate Office. Então, com certeza foi uma referência ao GNB, agora resta saber se tem o mesmo dono, se essa Goliath Market faz parte da Outrocell Corporation, né, que é onde o Barney trabalhava, que eu acho que não, porque a Outrocell deve ter fechado, né, depois que o Barney denunciou, isso foi lá em 2013 e tal, então a Outrocell deve ter fechado e a Goliath Market ou tá sozinha agora, tem sua própria empresa, sua própria corporação, ou foi vendida para algum outro conglomerado, alguma coisa assim. Por isso que eu disse que essa referência tem que ter mais informações daqui pra frente. Quem sabe até não é o próprio Barney que tá por trás, agora que ele é o dono do negócio, fazendo direitinho dessa vez, dentro da lei, e aí esse seja um gancho pra ele aparecer em algum momento aqui na segunda temporada ou nas próximas temporadas de How I Met Your Father. Seria da hora. Outra referência que tivemos aqui em How I Met Your Father foi a confirmação da existência de Farhampton, que é um lugar fictício criado para How I Met Your Mother, que foi onde o Barney e a Robin se casaram e que foi onde um ano depois o Ted pediu a Tracy em casamento. Então todo esse lugar fictício criado em How I Met Your Mother foi confirmado aqui em How I Met Your Father, que foi no momento que o capitão estava falando da casa dele em Farhampton. Porque lá em How I Met Your Mother, na última temporada, a gente tem aquele episódio que a Lily foge, né, na briga com o Marshall, vai pra casa do capitão e tal, e eles confirmam que o capitão tinha uma casa lá em Farhampton. The captain. Lily's boss. She has a house out here. E aqui em How I Met Your Father, o capitão, ele tá se divorciando da Beck, já vou falar um pouco mais disso, e aí ele tá disposto a abrir a mão da casa dele em Farhampton para entregar para ela durante esse divórcio. So in addition, my client is offering the townhouse on East 63rd Street, the oceanfront estate in Farhampton. Inclusive, nesse mesmo momento aí do divórcio, a gente tem uma outra referência, mais uma confirmação, que é da garrafa de whisky Glen McKenna, que até onde a gente tinha visto, só tinha garrafa de 30 anos e de 35 anos, né, de destilação ali. Eu não manjo muito de whisky, posso ter falado bosta. It's a $600 Glen McKenna 30-year. Só que o capitão tava disposto a abrir mão de uma garrafa de 1831, mano. Quase 200 anos, velho. Isso é seguro? É saudável? Um whisky sobrevive tanto tempo assim e ainda está bebível? Eu não sei, como eu falei, eu não manjo de whisky, mas não parece nada saudável. Só que nesse caso não só é saudável, como é muito valiosa. Essa garrafa da safra de 1831 vale nada menos do que 3 milhões de dólares. E ele está disposto a abrir mão disso no divórcio para entregar para Beck. And this bottle of 1831 single malt Glen McKenna, valued at $3 million. Só que essa não foi a única referência a esse whisky, porque essa marca Glen McKenna, ela foi criada também para How I Met Your Mother, ela não existe na vida real, até onde eu pesquisei a última vez. E eles já tinham feito essa referência lá no primeiro episódio, que quando a Sophie tá indo encontrar o Ian, né, que é o cara que ela conhece pelo Tinder e tal, ela vai encontrar ele pela primeira vez, e no lugar ali que eles decidiram se encontrar, lá na parede lá atrás tá escrito Glen McKenna, bem grandão e tal, já fazendo essa referência. Ian. Sophie. Hi. Hi. E pegando o gancho ainda do divórcio do capitão com a Beck, temos mais uma referência, essa foi gigante, que foi do abacaxi, né? O famoso incidente do abacaxi, que é aquele abacaxi que apareceu lá no 10º episódio da primeira temporada, em um dia que, numa noite na verdade, que o Ted ficou muito bêbado, não lembrava de nada que tinha acontecido, né, naquela noite anterior, e quando ele acordou na cama dele, tinha inexplicavelmente um abacaxi e uma mulher desconhecida, mas que a gente focou mais no abacaxi para saber de onde surgiu aquilo. E aí, durante o divórcio da Beck e do capitão aqui em How I Met Your Father, eles citam isso, né? Porque a Beck, ela quer magoar muito o capitão, né? Pegando os barcos dele e tal. E aí o capitão fala, né? Que nunca ficou magoado desse jeito desde 2005, quando roubaram o abacaxi da casa dele. I haven't hurt this bad since someone stole that pineapple off my front doorstep and not 5. Só que isso talvez não faça muito sentido para você que não conhece a cena deletada, a origem verdadeira do abacaxi, que foi explicada numa cena deletada de How I Met Your Mother, que quem me acompanha já aqui há muito tempo já conhece, já falei sobre isso várias vezes, e que claro, eu vou falar nesse vídeo também, porque esse vídeo tem que se sustentar sozinho, mas é por isso que tem que me acompanhar em todos os vídeos aqui do canal, tem que se inscrever, tem que deixar seu like e tem que ativar o sininho das notificações para não perder referências como essa. E aproveita e desce na descrição e me segue lá no Instagram também, @minhavidaeumasérie_, e vai me seguir nos podcasts também que tá tendo toda semana, enquanto eu vou explicando pra vocês a origem desse abacaxi. Ele foi revelado pra gente numa cena deletada de How I
How I Met Your Mother, como eu falei pra vocês, que só foi divulgada nos DVDs de How I Met Your Mother, mas que, é claro, tem no YouTube. Essa cena deletada deveria ter aparecido lá na 9ª temporada, quando eles visitam a casa do capitão lá em Farhampton. Quando eles saem da casa, o Ted vê um abacaxi na frente da casa do capitão, lá em Farhampton. E aí o Ted pergunta sobre esse abacaxi pro capitão, né? Por que tem um abacaxi na frente da sua casa? E aí, durante a explicação do capitão, ele acaba tendo a lembrança do que aconteceu lá em 2005. I keep one here and one outside my townhouse in the city. Então por isso que aqui em How I Met Your Father o capitão fala: nossa, eu não sou magoado assim desde que roubaram o abacaxi da minha casa lá em 2005. Porque ele tá fazendo referência àquele episódio que o Ted acordou com o abacaxi na cama, porque foi o Ted que roubou aquele abacaxi. Se você não sabia dessa informação e descobriu aqui nesse vídeo, então já copia o link pra você mandar pras pessoas depois que você terminar de assistir. Tem mais coisas pra falar ainda. Mas quando acabar o vídeo você vai compartilhar com alguém só por essa informação, combinado? Mas ainda falando do abacaxi, essa não foi a única referência também, porque lá nos primeiros episódios já tínhamos visto que na casa da Valentina e da Sophie tem uma tábua de carne no formato de um abacaxi. E essa tábua de carne no formato de abacaxi pode parecer só uma coincidência, mas não é. É uma referência realmente, porque o próprio criador da série, eu não lembro agora se foi o Carter Bays ou o Craig Thomas, me falhou, eu esqueci de anotar no meu roteiro que tá aqui do lado, mas um dos criadores de How I Met Your Mother, que está participando da produção de How I Met Your Father, falou que é sim uma referência ao incidente do abacaxi lá com o Ted. Agora, eu queria falar pra vocês algumas referências que eu não tenho certeza se são referências. Mas como eu disse, nada por aqui deve ser coincidência. Então, vocês me ajudam a definir se foi de propósito ou se eu tô só forçando referência mesmo, né? Buscando desesperadamente referências em How I Met Your Father pra poder matar saudades de How I Met Your Mother. Como, por exemplo, no 4º episódio da primeira temporada aqui de How I Met Your Father, a Sophie, ela vai lá pro terraço do apartamento dela, porque tá tendo a festa de aniversário dela, e ela tá meio constrangida por causa do Drew, das coisas que aconteceram e tal. E aí, quando ele sobe lá pra conversar com ela, ela fala que um dos vizinhos, ou uma vizinha, não sei, tá criando abelhas ali pra cultivar mel lá no terraço. My neighbor makes her own honey. Bees are very territorial. E se a gente lembrar bem, na 7ª temporada de How I Met Your Mother já teve uma história de abelhas também, quando o pai da Lily também estava querendo cultivar mel e encheu o porão ali da casa de várias abelhas, de mais de 10 mil abelhas, ele fala, né? Para poder cultivar mel por lá. I'm starting up a business cultivating all organic artisanal honey. Where are you doing this exactly? Downstairs. There's 10,000 bees in the basement. Parece, né? Se eu pensar bem, parece que eu tô forçando referência. Só que, mano, podia estar cultivando tanta coisa lá em cima. Podia estar cultivando, né, maconha, podia estar cultivando plantações, podia estar cultivando qualquer outra coisa, mas estava cultivando mel com abelhas, assim como o How I Met Your Mother. Então não sei, talvez tenha tido sim uma referência. Outra coisa também que eu não sei se eu tô forçando, mas que parece que foi uma referência, foi quando a Ellen, lá no 2º episódio, ela fala que quer ir pra uma balada, onde as pessoas vão derrubar a bebida nela, e ela vai gritar com uma pessoa, e a pessoa não vai ouvir porque a música vai estar muito alta, as batidas da música vai estar muito alta e tal. I want to get dressed up in a cool jumpsuit and pay too much for a cocktail and then spill the overpriced cocktail all over my cool jumpsuit because some club asshole didn't look where he was going, then be like, watch it! But he doesn't hear me because I mumbled and the sick beats are too loud. E aí ficou me parecendo que estava sendo uma referência de um episódio lá da primeira temporada de How I Met Your Mother, quando eles vão pra uma balada chamada OK, né, que é a Robin que consegue os ingressos pra galera, e quando eles vão lá, eles estão dançando, e o Ted tá dançando com uma menina lá, e ele não consegue conversar com ela não escuta ele, porque o barulho da música tá muito alta. Então não sei, pra mim ficou parecendo que foi uma referência assim. Me falem aqui nos comentários se eu tô viajando. Agora tem uma outra também que é sobre o biólogo marinho, né? Que biólogo marinho é a profissão do Ian, né? Que é o interesse romântico, um dos interesses românticos da Sophie, logo no primeiro episódio. E quando ele vai falar isso pra ela, ele até brinca, né? Ah, parece uma profissão inventada e tal, e a Sophie também concorda. I know this sounds made up, but I'm a marine biologist. That is 100% made up. E eles brincam com essa mesma profissão lá em How I Met Your Mother, mas não diretamente, só que ao mesmo tempo sim.
Vou explicar. Lá na sexta temporada de How I Met Your Mother, o Ted joga na cara da Robin um momento que ela tava saindo com um biólogo marinho. E aí ele ia falar pra ela que ia viajar pro Polo Norte pra fazer uma expedição lá, pra fazer uma coisa inclusive parecida com a do Ian também, pra estudar a reprodução de um animal lá, só que não chegou a falar qual animal que era. E aí a Robin começa a falar que o Polo Norte não existe e tal, e ela não fala necessariamente sobre a profissão, ela fala sobre Polo Norte. Mas era a profissão do cara, então existe uma pequena ligação aí, não sei. Marine biologist. Please, no. So this really sucks, but I'm gonna be in the North Pole for the next 3 months. Seriously? The North Pole? Okay, pal. If you want to break up with me, just tell it to me straight. Don't pretend you're going someplace we all know doesn't exist. O que vocês acham? Faz sentido o que eu falei aqui ou foi meio forçado? E aí tem uma outra também que eu quero que vocês me falem se eu tô forçando a barra ou não, mas é de um vídeo humilhante viral sobre um dos personagens durante uma decepção amorosa. E em How I Met Your Mother, é claro que vocês sabem que eu tô falando do Barney, né? Quando a turma encontra ali uma fita dele, que ele tá cantando e chorando, pedindo pra Shannon voltar com ele depois que ela tinha terminado com ele pra ficar com outro cara e tal. E aqui em How I Met Your Father não tem o choro, mas tem a humilhação do Jesse pedindo a Meredith, né, a namorada dele até então, em casamento. Ela recusa e ele cai do palco e alguém grava e manda no YouTube e viraliza e ele acaba sendo muito zoado e humilhado por causa disso. The video was an unfortunate incident that had recently gone viral. Jesse. Oh my God. I'm sorry. That's bullshit. What a loser. What a disaster. E eu sei que lá em How I Met Your Mother não foi um vídeo que viralizou, que todo mundo zoava o Barney, mas a turma zoava, né, que é o principal negócio ali. E só não viralizou porque na época o YouTube não era tão, né, a internet não era tão fácil, de fácil acesso assim, como é hoje em dia. Nessa época lá em How I Met Your Mother ele tá falando de MySpace, de umas coisas um pouco mais difíceis de viralizar, né. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas nessa época as coisas viralizavam por e-mail, né, que sombrio isso, né. Mas enfim, mesmo assim eu acho que tem uma pequena ligação aqui de vídeos humilhantes em términos de relação, alguma coisa nessa pegada. Agora vamos para umas referências mais certeiras que existiram aqui, como por exemplo a referência do Have You Met Ted, que a gente conhece lá no primeiro episódio de How I Met Your Mother. Have you met Ted? No, we're not playing Have You Met Ted. Hi, have you met Ted? Isso acontece sutilmente aqui em How I Met Your Father, no quarto episódio, quando o Jesse tá tentando apresentar a irmã dele, a Ellen, para uma outra mulher numa festa. Time for the wing sibs to take flight, okay? Follow me. Hey, have you met Ellen? Foi muito sutil e eu confesso que passou despercebido por mim pela primeira vez que eu assisti, mas agora que chegou no Star Plus eu reassisti tudo pra dar meu stream por lá, né? E eu acabei percebendo essa pequena referência e falei, mano, que da hora, velho. Então tinha que colocar esse vídeo aqui também. Outra referência que foi sutil, porque eu não acredito em coincidências, é quando a Sophie foi terminar com o Drew. Porque ela tava namorando com ele, mas acabou traindo ele com o Jesse no finalzinho do 8º episódio, e aí ela decide ir lá pra terminar com o Drew, e quando ela chega na casa dele, os pais dele estão lá, o que torna tudo um pouco mais difícil. Is that the voice of the fabulous Sophie we're hearing? Who is that? Yep. It is. Lil, look. I'm looking, Sue. E em How I Met Your Mother tem uma coisa muito parecida, que é o Barney namorando com a Nora, e ele acaba traindo a Nora com a Robin, e ele decide que ele quer ficar com a Robin e procura a Nora pra terminar com ela, mas quando eles entram na casa da Nora, os pais dela estão lá também, o que torna tudo mais difícil. Nora, look. Mom, Dad! We got in early. E pra fechar aqui o vídeo eu quero falar não de referências, mas de participações, né, de personagens que a gente conheceu em How I Met Your Mother, mas que vieram aqui fazer participação em How I Met Your Father, cara, conectando os dois universos, deixando a gente muito, muito feliz e satisfeito. Começando, é claro, pelo Capitão, que foi a primeira participação aqui, logo no comecinho do nono episódio, quando aparece ele traindo a Beck com uma outra mulher na cama dele e tal. You know, Churchill once said, there are only 3 traditions in the Royal Navy. We've already covered 2 of them. E o Capitão a gente conhece ele lá na 6ª temporada, quando na época ele era marido da Zoe, que acaba se tornando o interesse romântico do Ted um pouco depois. So, Captain, how'd you get that name anyway? Gave it to myself. A real man chooses his own name. E junto com o Capitão a gente teve a participação da Beck, né, que até o final de How I Met Your Mother eles estavam casados, e aqui aparece a cena do Capitão traindo ela e ela pedindo o divórcio e querendo acabar com a vida dele, magoando ele como ela estava magoada com aquela traição. That's right, Captain. I'm gonna take all your boats and I'm
gonna sink 'em. Every last one of them. E a Beck, a gente conhece ela até um pouco antes do Capitão, na verdade, mas também acontece na sexta temporada, quando ela se torna a nova co-âncora da Robin, né, no programa que ela apresentava de jornalismo e tal, só que ela é muito mais serelepe, muito mais alegre e acaba chamando a atenção dos outros homens, até pelo jeito meiguinho e fofo e infantil dela. Hi, Becky! I am so excited to be your co-anchor! Yay! Hi, Becky. My, you're perky. E a participação da Beck, inclusive, nos traz uma outra referência que ela faz, porque em How I Met Your Mother a gente lembra que ela faz um comercial, né, que é o Boats, Boats, Boats. E aqui em How I Met Your Father, durante o divórcio, ela fala que quer apenas 3 coisas do Capitão, repetindo a fala da propaganda que ela fazia. I only want 3 things. Boats. Boats. Please don't say boats. Boats. Oh. E no último episódio de How I Met Your Father tivemos mais uma participação que foi do Carl, que é o bartender. Eu acho que ele é o dono, na verdade, do McLaren's Pub, que é um personagem que nos acompanha desde o primeiro episódio da primeira temporada de How I Met Your Mother e que mesmo assim, durante anos e anos frequentando aquele bar, os personagens ainda não sabem o sobrenome dele. No caso, ninguém sabe. Hey, that guy's being a real Carl. You don't know my last name. You've been drinking here for years and you don't know my last name. Eu chutaria que o sobrenome dele é McLaren, porque, né, McLaren's Pub, então é o pub do McLaren, então ele é o Carl McLaren, porque ele é o dono do negócio. Pode ser, mas pode ser que não também. Mas aqui em How I Met Your Father, quando a Sophie entra ali no bar pela primeira vez e tal, e vai pedir um whisky, é o Carl que aparece lá, explodindo as nossas mentes também. One whiskey, please. Up, neat, and on the rocks. That is not an order that makes sense. E por último, mas não menos importante, na verdade acho que a referência e a participação mais importante citada aqui nesse vídeo, que é a Robin Scherbatsky, voltando a participar desse universo aqui no último episódio de How I Met Your Father. A Robin, a gente conheceu ela lá, né, desde o início de How I Met Your Mother, ela querendo ser uma grande jornalista, né, ser reconhecida mundialmente e tal, fazendo pequenos trabalhos no início da carreira. 4-year-old Leroy Ellenberg has climbed inside a grab-a-prize machine and gotten stuck. And all in the pursuit of a stuffed purple giraffe. For Metro News 1, I'm Robin Scherbatsky. E depois de muito esforço, muitos sacrifícios, né? Sacrificou principalmente a vida amorosa dela várias e várias vezes, mas ela conseguiu atingir o objetivo que ela tinha de ser uma grande jornalista de sucesso, angariando alguns fãs por onde passava. Oh my God. Robin Scherbatsky? I know you from the news. Hear that, Carl? She's a fan. I have fans. E aí essa interação que ela tem com a Sophie, né, depois elas ficam conversando ali na mesma mesa em que eles se passaram por tantos e tantos anos, mesmos bancos ali, né, que passaram tantos e tantos anos, dessa vez a Robin aconselhando amorosamente a Sophie. E aí a Robin, ela meio que dá a entender na conversa delas duas que ela estava arrependida, né, de algumas coisas que aconteceram. Ela falava pra Sophie não deixar o medo tomar conta, né, tomar as decisões por ela e tal, porque ela também deixou o medo tomar conta e são as decisões que ela mais se arrepende na vida dela. E é um tipo de conversa que acaba confirmando que a Robin tinha se arrependido de não ter ficado com o Ted lá no How I Met Your Mother naquele momento, porque tá se passando em 2022, então eles não ficaram juntos ainda. Só que isso ficou meio que jogado pra quem não conhece algumas cenas deletadas de How I Met Your Mother, que inclusive eu já fiz vídeo sobre isso, são várias cenas que existem, eu vou deixar o link aqui no card se você quiser lá ver depois que terminar esse aqui, tá acabando, calma. Mas tem uma dessas cenas deletada que a Robin, ela encontra com o Ted em 2020. Inclusive essa cena aparece até na série, né, do Ted ali com a filha dele, em frente ao prédio que ele construiu lá da GNB, se eu não me engano, que é onde ficava o Arcadian, e a Robin aparece lá e eles se encontram. Só que tem uma cena deletada que depois daquele momento, eles vão pra um restaurante pra almoçar juntos e conversar como é que tá a vida e tal. E no meio da conversa, o Ted chega a perguntar pra ela, tipo, como é que a gente veio parar aqui? Só que ele tá falando do restaurante. Só que a Robin, ela foi meio emocionada naquele momento, ela achou que ele tava perguntando sobre a vida, né? Tipo, como é que a gente veio parar nesse ponto da nossa vida? E ela começa a dar mó desabafada, falando o quanto ela imaginava, né? Como é que teria sido a vida dela se ela tivesse tomado outras decisões e tal. Claramente dando a entender que ela se arrepende de não ter decidido ficar com o Ted no passado. I am so glad you said that. I feel that way too. I mean, I'm happy with my life. Got my face on a bus, but does anyone ever get to this age and not wonder what could be different? Então por isso que ela meio que dá esse conselho pra Sophie, porque a Robin, ela alcançou grandes coisas na carreira, só que ela sacrificou a vida amorosa dela, muito por medo também que ela teve, porque o Ted era muito intenso e tal. I once had a guy say I love you on our first date. Wow.
You win. Dude sounds like a real piece of work. You have no idea. But a good piece of work. E aí na cena deletada ela já tinha confirmado isso, mas como a cena deletada não faz parte oficialmente da história, agora a gente teve uma maior confirmação que sim, ela parecia meio arrependida. Which brings me to my advice. Fear can make you run away from things that could be good, great, even things that are supposed to be a part of your story. So really think about it. What did Jesse do wrong other than say everything you ever wanted a guy to say, just faster than you expected? Por isso que ela ficou até emocionada quando o Ted foi atrás dela lá em 2030, porque era a vida dando uma segunda, terceira, quarta chance, enfim, dela pra ficar com o Ted. E ainda durante essa conversa da Robin com a Sophie, teve outros momentos de referência que a gente foi presenteado. Como, por exemplo, a Robin falando pra Sophie, quando você for tomar uma decisão, pergunta pra você, né, pra sua Sophie daqui 20 anos no futuro. Time travel 20 years into the future and ask future you, future me, what do I wish I'd done 20 years ago the night I met smoking hot, yet somehow still full of gravitas news superstar Robin Scherbatsky? And whatever future you says, do that. E isso foi uma referência direta ao episódio do Viajantes do Tempo, lá da 8ª temporada de How I Met Your Mother, com o Barney e o Ted conversando, e o Barney falando que sempre que ele quer tomar uma decisão de tornar a noite legendária, alguma coisa assim, ele pergunta pro Barney de 20 anos no futuro. Every time I make a decision about what to do on a given night, I ask myself, what would make the best memory 20 years from now? So I let 20 years from now Barney call the shots. E é claro que isso não é uma coincidência, né? Isso é uma referência direta, porque podia ter falado só a Sophie do futuro. A Sophie daqui 10 anos, a Sophie daqui 15 anos, daqui 30 anos, mas não, daqui 20 anos, porque era uma referência àqueles mesmos 20 anos dos Viajantes do Tempo lá naquele episódio. Outro momento da conversa também é que a Robin fala sobre timing, né? Porque a Sophie foi lá pra se acertar com o Jesse, mas ele já tava com a Meredith, ela volta e conversa com a Robin, e a Robin fala, mano, nesses anos todos de amor, uma coisa que eu aprendi é sobre timing. If I've learned anything at all about love, it's that timing is everything. And sometimes, timing's a bitch. E essa palavra timing, eu não sei se tem uma tradução exata para o nosso português, porque pode ser tempo, mas no contexto fica esquisito usar. Mas é basicamente que a gente precisa ter o tempo certo das coisas, né? Isso que é o timing. Só que às vezes a gente perde esse timing, né? E aí ele pode ser a bitch, né? Como a Robin fala. Pode acabar, na verdade, se tornando uma coisa ruim, de a gente ter perdido esse timing por alguma coisa que deveria estar acontecendo na nossa vida e a gente acabou deixando passar. E ela fala essa mesma coisa pro Ted lá na 7ª temporada de How I Met Your Mother, que é naquele episódio que ela percebe que quer ficar com o Barney, que ela decide ir atrás dele, mas ela acaba percebendo que o Barney tá apaixonado pela Nora. E aí é quando ela percebe que perdeu a oportunidade de ficar com o Barney, que era porque ela tava apaixonada naquela época. If you have chemistry, you only need one other thing. What's that? Timing. But timing's a bitch. E por último, também tivemos uma confirmação de uma história da vida profissional da Robin, que foi citada bem rapidinho, na verdade, que foi no final do episódio do Sinfonia da Iluminação, que é aquele episódio que a Robin descobre que não pode engravidar e tal, e no finalzinho o Ted do futuro fala que ela já se envolveu em uma briga de touros. A successful businesswoman, a world traveler. She was even briefly a bullfighter. That's a funny story. I'll get to that one later. Só que o Ted, apesar de ele ter falado que mais tarde ele ia contar essa história, na série ele nunca contou. Então a gente ficou meio que sem saber o que aconteceu nessa história dos touros aí, né? Mas aqui em How I Met Your Father finalmente foi confirmado que isso realmente aconteceu e que foi uma história que viralizou, inclusive, né? Todo mundo conhece a Robin por causa disso. I remember the story you did on the bullfighters where you actually got in the ring and got gored by a bull. I loved that so much. You're kind of a mean fan, huh? Só que, de novo, essa também é uma história que já tinha sido confirmada nas cenas deletadas lá de How I Met Your Mother. Naquele mesmo momento que a Robin e o Ted estão no restaurante conversando, ela conta sobre essa história, como é que aconteceu a história de ela ter sido chifrada por um touro. Então, se você não sabe como essa história aconteceu, ouça da própria Robin. You got gored by a bull? I got gored by a bull. I was in Spain and we were shooting this segment on bullfighting. My producer thought it would be super cute if I got into the ring and tried it. No. Spoilers, I got gored by a bull. You got gored by a bull. Gored
murdered by a bull. Então acho que a gente pode considerar, né, com essas confirmações que foram tendo aqui em How I Met Your Father, que tudo que aconteceu nas cenas deletadas de How I Met Your Mother são canônicas, né, são oficiais da história, apesar de não terem aparecido. E assim eu encerro esse vídeo aqui com todas as referências que consegui encontrar de How I Met Your Father sobre How I Met Your Mother. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui, de compartilhar com alguém que você conhece que também é muito fã de How I Met Your Mother, e de deixar nos comentários qual dessas referências você mais gostou, se tem uma outra que eu não citei no vídeo, mas que você também conseguiu perceber com os olhos de águia que você tem. E como esse vídeo já acabou, pode clicar aqui, ó, e vai lá pro vídeo das cenas deletadas pra você saber com mais detalhes tudo o que aconteceu, que eu falei aqui nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido este vídeo aqui até o final, até a próxima e valeu!